Então, a gente tem, né, os antecedentes pessoais. Esse paciente, para apresentar esse quadro clínico, ele já teve algum outro problema de saúde? Aí a gente começa uma investigação com outros questionamentos, né? Tanto para a família quanto para o paciente, que às vezes o paciente não sabe relatar bem o que se passou, né, durante um tempo, até por conta do desconforto, da dor, a gente acaba esquecendo de passar alguma informação para o profissional de saúde, né? Então, a gente acaba perguntando à filha, à esposa, a quem acompanha aquele paciente, a gente acaba interrogando também, colocando. Mas aqui, os antecedentes pessoais desse caso clínico, ele diz o seguinte, que ele apresentou diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, ou seja, ele tinha um aumento da glândula da próstata, né, que provavelmente, por avaliações médicas aí, sugeriu ser uma alteração, né, das células daquela glândula, que pode ter surgido aí ou sugerido ao médico um câncer benigno, tá? Porém, esse paciente, ele não seguiu as orientações e o tratamento, ok? Então, talvez se ele tivesse seguido as orientações e o tratamento, ele estava bem. Como ele não seguiu, ele começou a apresentar esses quadros aí, né, que a gente descreveu anteriormente. Ele nega que tenha hipertensão arterial sistêmica, tá? Que a gente descreve aqui com a sigla HS, ou diabetes mellitus. Ele nega, eu não tenho, não sei se eu tenho ou não tenho, tá? A gente coloca lá que o paciente nega que tem hipertensão e nega que tem diabetes. No meu exame físico, a gente faz céfalo-caudal. O que é céfalo-caudal? Eu avalio o meu paciente da cabeça aos pés. Eu faço avaliação da face, do tórax, do abdômen, dos membros inferiores, dos membros superiores. Então, toda a área, né, que a gente consegue vislumbrar, a gente consegue identificar no paciente, a gente precisa articular o que a gente encontra, tá? Aqui no meu paciente, eu direcionei apenas a área que estava sendo descrita como alterada, que foi a área do abdômen. Ele não apresentou a área suprapúbica aí alterada, né? A região suprapúbica com desconforto, então eu me atento, né, a colocar a área que ele apresenta desconfortos, tá? Então eu coloquei aqui. O abdômen do meu paciente, ele era plano, flácido, indolor, com ruídos hidroaéreos presentes. Ruídos hidroaéreos a gente tem a todo instante, né? É a movimentação do intestino que surge esses ruídos aí. Então, se está presente, me diz que meu intestino ele está bem. Região suprapúbica distendida e globo vesical palpável. Globo vesical palpável pode ser relacionado à bexiga, não pode? Pode não. Quando a bexiga ela está totalmente distendida, sem a excreção de urina, né, fisiológica, automaticamente, no momento da palpação, que é uma das técnicas que a gente utiliza para poder observar algumas alterações no cliente, né, na pessoa, a gente identificou que o globo vesical ele está inchado, ou seja, a bexiga está distendida, provavelmente com a urina retida ali, tá? E aí a gente segue com as avaliações. Sinais vitais, pressão arterial 140 por 80 milímetros de mercúrio, é uma pressão, né, sistólica e diastólica considerado não tão fora do padrão, mas também não dentro do padrão, porque o desejável é até 139 por 80, né, ou 139 por 79. Então, aqui é dentro de um padrão considerado não hipertenso, tá? Mas o paciente já está começando a ter um descontrole. E esse descontrole, ele pode ser referente a contingência dessa urina aí na bexiga, tá? A frequência do meu paciente, ele está em 92 batimentos por minuto. A frequência respiratória em 18 incursões por minuto. E a temperatura dele está em 36,5 graus Celsius, ok?
Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um caso clínico que já me dá um apanhado geral da situação, né, de saúde do meu cliente. E a partir daí eu vou seguir para as outras fases do processo de enfermagem, ok? O processo, ele me dizia que eu precisava ter o histórico de enfermagem, eu já tenho, com todos os fatores que envolvem a situação de saúde do meu cliente. E aí, agora eu vou traçar o diagnóstico de enfermagem, tá? Que ele diverge do diagnóstico médico. O diagnóstico médico tá lá, né? Hiperplasia prostática benigna. Isso aqui foi um médico que avaliou a situação de saúde e conseguiu diagnosticar o problema de saúde que ele tem. Só que para tratar esse problema de saúde desse paciente, eu tenho que tratar o meu diagnóstico de enfermagem, ou seja, eu preciso planejar um cuidado para todos os fatores que ele estava apresentando e que descrevia aquele caso clínico, ele tem uma melhora, tá? Então, eu já tenho todo o amparo aí, né, do histórico. Eu entro aqui na fase do diagnóstico, tá? O diagnóstico de enfermagem, ele pode ter o diagnóstico, né, tanto do problema propriamente dito, quanto a gente pode ter um diagnóstico de risco. O risco, ele me indica que o paciente, ele pode ter, tá? Ele não me diz que está efetivo, concretizado, que ele já tem. O risco está dizendo, se você não fizer um plano de ação de cuidado para esse paciente nessa situação, ele vai evoluir com uma pior. Ele já tem um risco, eu identifiquei que ele tem um risco, tá? Então, se eu não intervir, ele pode ter essa situação aí agravada. Vamos lá, passo 1. Então, dentro do meu caso clínico, eu identifiquei o seguinte, que o meu paciente, eu tracei o primeiro diagnóstico de enfermagem e identifiquei que o meu paciente, ele tinha uma dor aguda, né? Por que essa dor aguda? O que foi que me fez dizer que esse paciente sentia uma dor aguda? Porque no momento lá do exame do abdômen dele, eu toquei na região, né, do globo aqui na região suprapúbica. Quando eu peguei, eu senti que estava inchado, né, com a retenção de urina. E quando eu toquei, ele gritou. Sinal de dor na avaliação clínica é ai. Não é tá doendo, não, viu? Então, quando a gente toca, o paciente fala ai. Quando ele fala ai, a gente associa com dor, tá? A escala de dor, ela vai de 0 a 10. Se o paciente, ele grita, a gente pergunta, tá sentindo dor, seu João? Tô. De 0 a 10, quanto é que tá doendo? Ah, minha filha, tá doendo 50, tá doendo 100. Você já sabe que aquela escala de dor, né, segundo aquele paciente, está já tirando ele de uma estrutura emocional ali normal. Então, já está muito além do que ele consegue permitir. Automaticamente, eu preciso intervir nesse quadro de dor, tá? No caso desse paciente, eu identifiquei, tracei meu diagnóstico, dor aguda. O que é que me fez identificar? Ó, a gente relaciona. Tudo que a gente identifica, a gente relaciona com as outras características que descreveu lá inicialmente o meu histórico. Então, relacionada ao que essa dor? Ao aumento da próstata e à obstrução do fluxo da urina. Mas o que é que me diz, né, que essa urina está retida? O que é que me diz que a próstata está aumentada e essa urina retida? Ó, caracterização por dor e desconforto na região suprapúbica e disúria. Disúria é dor a urinar, tá? Ausência de urina, com irritação da região que pode ter, né? Aumento da frequência urinária, tudo isso a gente vai associar para relacionar o quadro de dor do paciente, tá? Então, meu primeiro diagnóstico, dor aguda relacionada ao aumento da próstata e obstrução do fluxo da urina, caracterizado por dor e desconforto na região suprapúbica e disúria. Beleza. Então, eu preciso planejar algo para que o meu paciente melhore dessa dor. Não é assim? Certo, Milênio, mas como é que você vai planejar algo para aliviar a dor do seu cliente, se a única coisa que alivia a dor de uma pessoa é medicamento? Não é assim, gente?
Não é? Quando a pessoa está com dor, qual é a única coisa que a pessoa faz que passa dor? Me digam aí. É o medicamento, né? Que o enfermeiro vai avaliar. Mais alguém? Se arrisca a falar? Qual outra coisa que eu posso fazer? Tá, vamos lá. Então, o que é que acontece? Esse planejamento aqui vai me dizer o que é que eu quero fazer para que aquele paciente ali diminua esse quadro de dor, tá? Automaticamente eu vou planejar uma ação. Então, se ele está com dor, o plano da minha ação vai ser melhorar a dor dele, não é assim? Melhorar a dor dele quando, Milene? Em 2 dias, em 1 dia, em 6 horas, em 12 horas? O que é que você vai fazer para melhorar a dor desse cliente? Então, aqui no meu planejamento, eu coloco, ó, é o que eu desejo alcançar. Lembra que o planejamento é sempre o que a gente consegue, que a gente almeja alcançar? Então, o cliente apresentará melhora da dor em até 24 horas. Eu tenho 24 horas para cuidar do meu paciente e diminuir a dor dele que estava relacionado à retenção dessa urina na bexiga, tá? Então, assim, não vai ser apenas a medicação que eu vou utilizar. Por quê? Porque se eu utilizar a medicação, pode ser que a musculatura do órgão dele relaxe e facilite que a urina saia. Mas ele tem uma alteração fisiológica. Ele tem uma alteração de uma glândula aqui, ó, que mesmo usando medicamento, ela não vai melhorar dentro de 24 horas. Então, eu vou ter que planejar algo a mais, além da medicação que o médico prescreveu. Ok? Então, a gente vai, já sabe que o nosso foco vai ser aliviar a dor desse paciente em 24 horas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu plano em ação. A gente parte aqui para a fase 4, que é a implementação do cuidado, ok? Então, o que é que eu vou fazer nesse primeiro momento, ó? Eu vou controlar a eliminação fisiológica através do cateterismo vesical de demora. Quem é que vai fazer isso, Milene? Quem vai fazer isso aqui? Ó, gente, isso aqui, ó, deixa eu corrigir. Depois, na verdade, eu vou complementar, tá? Passei aqui sem querer. Na verdade, eu vou complementar, tá? Aqui eu botei controle da eliminação, mas, na verdade, aqui tinha que colocar a passagem da sonda anteriormente, tá? Porque eu já pulei aqui, já coloquei como se o paciente já tivesse com já tivesse com, como é que se fala? Com a sonda instalada, tá? Mas eu vou complementar aqui e coloco. Então, a minha implementação nesse momento vai ser o controle da eliminação fisiológica através do cateterismo vesical de demora. Quem vai fazer esse controle dessa secreção, dessa drenagem de urina, né? Vai ser o meu técnico de enfermagem. Milene, você pode fazer enquanto enfermeira? Sim, eu posso sim. Mas é muito mais aceitável eu planejar a ação e controlar, né? A eliminação vesical é algo que compete ao técnico fazer, então eu vou direcionar esse cuidado para ele fazer, certo? E outra coisa aqui, que vai ser administrar analgésicos com... Perdão, voltei. Então, aqui outra coisa para consertar, ó, isso aqui é um P. Mas eu corrijo tudo direitinho. Então, administrar analgésico conforme a prescrição médica. Beleza. Analgésico é uma classe de medicamento que faz o alívio da dor, ok? Beleza. Vai melhorar essa dor aqui? Vai. Por quê? Porque além de ter um catéter, né, uma sonda que a gente chama de sonda de Foley, a sonda introduzida no canal uretral do meu paciente vai facilitar com que toda a urina que tenha dentro da bexiga retida, ela vai ser drenada. Automaticamente, o globo que eu senti lá no abdômen do meu paciente, ele vai sumir, porque a urina ela vai sair.
Isso vai causar um conforto, né, aliviando a dor do meu cliente. Feito isso, gente, o que é que eu faço? Eu vou avaliar se esse plano de ação meu aqui, ele foi efetivo. Então, quando eu passei a sonda e avaliei a quantidade de urina que drenou lá do meu paciente, eu notei, e administrei o analgésico, eu notei que meu paciente falou que a dor passou. Como é que a gente notou? Seu João, e aí, como é que tá a dor? De 0 a 10, aquela hora estava em 50, e agora? Ah, minha filha, agora eu quase não estou sentindo dor. Praticamente já estou todo sarado, porque não sinto mais nada. Beleza, ó. Passei a sonda, fiz a medicação, acompanhei a drenagem, meu cliente apresentou uma melhora da dor em 12 horas. Ou seja, o meu plano que era em 24 se concretizou em 12. Ótimo. E aí, Milene, mantém essa sonda ou não? Quem vai dizer é o médico, tá? Porque a gente tem um órgão que está comprometido, uma hiperplasia prostática, ela comprime o canal uretral, tá? O canal aí que desce a urina do rim para a bexiga, né? Que é o ureter. Então, ela comprime parte do ureter lá na terminaçãozinha que liga a bexiga. Automaticamente, no que ela cresce, ela comprime o canal, então fica mais fino. Então, quando eu passo a sonda para poder, né, aliviar e drenar essa secreção, quem vai fazer essa abertura, na verdade, vai ser a sonda. Então, o médico ele tem que avaliar se é hora de tirar ou não, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado também pelo médico, mas a minha ação é botar em prática o que eu planejo. Eu quero aliviar a dor. Eu vou usar todos os mecanismos. O que o médico vai me dizer aqui é o que eu posso fazer, mas o plano de cuidado, quem vai executar vai ser nós, tá? Da enfermagem. O médico, ele não vai lá saber se o paciente está com dor para poder administrar medicamento ou não, ok? E por que eu coloquei aqui administrar analgésico conforme a prescrição? Porque vamos supor que o médico passou lá Buscopan, que é um analgésico que funciona muito para dor abdominal, né? Então, vamos supor que ele passou lá Buscopan, ou dipirona, passou de pirona. Ele passou a dipirona de 6 em 6 horas, se dor ou se necessário. Ele não disse que meu paciente ele tem que tomar o medicamento a cada 6 horas, não. Ele colocou de 6 em 6 horas, se apresentar dor. Então, eu notei que meu paciente relatou dor, eu vou planejar que a minha técnica, o meu técnico de enfermagem, a cada 6 horas vai administrar aquele medicamento. Essa é a minha função enquanto enfermeiro. Então, eu vou dizer que o paciente ele vai tomar uma medicação 12 horas, que o paciente vai tomar uma medicação 18 horas, que vai tomar 0 hora e vai tomar 6 da manhã, ok? Eu vou planejar e destrinchar a receita que o médico colocou, se ele apresentar dor. Então, eu avaliei, ele apresentou, eu vou colocar num plano de ação aí, administrar medicamento, ok? Mas isso eu não faço por conta própria, não, ok? A gente segue a prescrição do médico, planejando a ação de enfermagem, ok? Aí nós vamos para a segunda parte aqui do nosso diagnóstico, tá? Eu também notei, gente, ó, que o meu paciente, ele tem um risco de infecção. Eu não estou dizendo que ele está com infecção, é diferente. Eu estou dizendo que ele tem um risco. Por que ele tem um risco? Ele tem um risco por 2 fatores. Primeiro, porque ele estava com a bexiga cheia de urina e a via urinária é uma via estéril. Se eu armazeno ou seguro a urina, eu favoreço a proliferação de bactérias e isso pode gerar uma infecção. E eu tenho um outro agravo aí também, que é a sonda vesical que eu passei no meu paciente. Ou seja, eu coloquei um instrumento, né, que ele é estéreo, mas ele está em um local que não era para ser fisiológico de estar ali, né, vamos dizer assim. Então, o que é que acontece? Eu tenho um risco de infecção. Todo paciente que usa sonda, gente, seja ela sonda vesical, sonda nasoenteral, sonda de alimentação, seja qual for a sonda, todos eles têm um risco de infecção, tá? Se é para alimentação, eu terminei de alimentar meu paciente pela sonda, eu não limpar a sonda, aquele alimento ali, se não for lavado a via da sonda, ela vai acumular bactéria.
Então, se for da via urinária, é a mesma coisa. Então, qualquer tipo de sondagem, se a gente não manter limpa, ela tem um risco de aumentar colônias de bactérias e gerar infecção, ok? Então, ele tem um risco de infecção. Esse risco de infecção, Milene, está relacionado ao quê? Relacionado à urina residual e necessidade de procedimento invasivo, que nesse caso aqui foi o cateterismo vesical, ou a sondagem vesical, é a mesma coisa, certo? Ô, Milene, mas Cato, me diz o que é que caracterizava a dor. E por que aqui a gente não tem a caracterização desse risco? Risco em diagnóstico de enfermagem, ele não tem caracterização. Ele só tem fator relacionado, tá? Risco de queda, relacionado ao quê? Relacionado à perda da... Vamos dizer aqui, deixa eu ver... falta de rigidez muscular, alguma coisa assim. Então, ele não está caracterizado de que aquele paciente vai cair. Está dizendo que ele está relacionado, tá? Então, tudo que for diagnóstico de enfermagem que é atrelado ao risco, a gente só tem o fator relacionado, a gente não tem a característica definidora, tá? Então, risco de infecção relacionado à urina residual e necessidade de procedimento invasivo, que no caso desse paciente foi a sonda vesical, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer de planejamento para diminuir ou eliminar esse risco? Eu vou ter que fazer alguma coisa, o risco está aí, mas eu tenho que minimizar ao máximo para que não aconteça essa infecção. Então, vamos lá para o próximo planejamento, que é a fase 3, tá? Eu vou manter técnica asséptica na introdução do catéter vesical e promover a higiene do meato urinário diariamente ou sempre que necessário. Milene, a sonda lá instalada, a gente pode mexer? Deve, tá? A gente deve sim limpar toda a extremidade, né? Se for no homem, toda a parte da glande, parte da sonda. Se necessário trocar, dependendo do período que a gente notar que está muito suja, pode trocar, deve trocar, tá? Na mulher, a mesma coisa. Pode trocar, deve limpar, com certeza. Todos os dias, na hora do banho, a gente limpa, tá? Então, a gente fazendo esse planejamento, tanto na introdução do catéter, promover toda a técnica séptica, tá? Quanto essa higiene diária, ou sempre que a gente julgar necessário. Por quê? A gente vai ter mulheres que não têm nenhum tipo de secreção, nem vaginal, nem uretral, mas a gente vai ter aquele quadro instalado de uma infecção que ela tá o tempo todo drenando pus. Milene, drenando pus no meato urinário? Sim. A urina com infecção é sinal de que ela drena pus junto, tá? Então, a gente tem que eliminar ou minimizar esse risco aí. Então, de que maneira a gente vai fazer isso aqui, né? Manter essa técnica séptica ou a higiene? O que é que vai me indicar? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa muito importante que, atrelado, gente, às vias urinárias, é um indicador que o paciente tem infecção ou não. É a coloração da urina, certo? Notou coloração de urina turva, paciente está com pus na urina. Pus em urina é piúria. Piúria é sinal de infecção, tem que ser tratado, tá? Então, o que é que eu vou fazer na minha ação? Eu vou avaliar a alteração macroscópica na urina. Coloração, presença de sedimentos, hematúria e aspecto da urina. Então, a urina, ela segue uma escala de coloração que muitas vezes a gente caracteriza quanto mais clara, né? Ela é mais saudável, vamos dizer assim. Quanto mais escura e mais turva, ela está mais concentrada. Então, quanto mais concentrada, mais risco de uma infecção, tá? Então, a gente faz essa avaliação aí. Se notar a coloração da urina diferente, sinal de alerta. Meu paciente está desenvolvendo aí uma infecção. Avaliação médica para ver se está na hora de colocar um antibiótico associado aí no tratamento, tá? Até como meio profilático.
Então, o que é que a gente vai fazer depois que a gente avaliar o que eu planejei? Realizar a drenagem da urina residual, né? E o controle das características. O que é que essa urina ela vai apresentar? E o cliente, ele segue sem febre. A febre é um indicador, gente, de que está tendo uma leucocitose no organismo. Ou seja, o meu metabolismo, ele começa a acelerar, porque as células de defesa do meu corpo começam a trabalhar para tentar eliminar uma célula, né, um micro-organismo invasor. No que ele aumenta, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta a concentração de células de defesa, que indica que tem alguém, né, tem um corpo estranho ali, tentando invadir o meu organismo, e eu estou lutando com ele para que ele seja eliminado, tá? E aí resulta febre. Então, a gente vai também avaliar se o paciente ele segue com febre ou não. Se não tiver febre e a urina tiver com a presença aí, a drenagem tudo certinho, beleza, ótimo, tá? Efetivo aí, aqui a minha avaliação. A gente vem para outra parte aqui, que é outro diagnóstico, tá? O terceiro diagnóstico aí que eu tracei para esse caso clínico, que é o padrão de sono prejudicado. Por que o padrão de sono prejudicado? Porque lá no meu histórico, o meu paciente me falou que ele não dormia de noite porque ele levantava toda hora para poder fazer xixi. Lembra que na escala de necessidades humanas básicas, lá na minha pirâmide, o sono, ele faz parte do processo fisiológico? E se ele não estiver bem, meu organismo inteiro pode desajustar, o que não me leva a uma autorrealização. É mais ou menos assim, eu não durmo bem, automaticamente amanhã, quando meu colega me vê no trabalho, me dá um bom dia, eu respondo. Se o dia for bom, amanhã eu lhe digo, né? Então, assim, isso já nos mostra de que aquela pessoa está com alguma alteração fisiológica porque não dormiu bem, tá? Então, isso precisa ser trabalhado. Milene, você, enquanto enfermeira, consegue melhorar isso em um paciente? Posso sim, posso fazer planos de ações aí para que ele tenha uma qualidade melhor no sono, tá? Então, no meu diagnóstico de enfermagem, eu notei, ó, padrão de sono prejudicado relacionado à hiperplasia da próstata, ou aqui a gente pode também colocar a nictúria, porque a nictúria é toda hora indo no banheiro durante a noite para urinar, né, ou tentar urinar. Aqui, caracterizado pela nictúria. Então, o aumento da próstata fez com que ele tivesse vários eventos aí curtos, né, de eliminação de urina, tá? Então, eu preciso melhorar isso aqui. Aí, eu vou lá para o meu passo 3, fazer o planejamento desse diagnóstico. O cliente apresentará melhora do padrão de sono em até 48 horas. Eu tenho 2 dias para poder trabalhar a ação e o plano de cuidado com o meu paciente para que ele melhore o seu padrão de sono, para que ele consiga dormir uma noite inteira ou quase inteira e não levante o tempo inteiro, certo? Beleza, eu já sei que eu tenho 2 dias para trabalhar isso, mas o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou colocar em prática aí para poder melhorar isso? Eu tenho várias coisas que eu posso fazer enquanto enfermagem. Primeiro, é não ofertar líquidos a partir das 20 horas, tá? Eu botei aqui não ofertar líquidos, mas também não ofertar medicamentos diuréticos, orientar o meu paciente a não beber o café, que o café ali tem uma concentração muito grande de cafeína, que estimula a eliminação de urina. Então, diminuir a oferta de líquidos, administrar medicamentos conforme prescrição médica, até ansiolíticos, às vezes tem médico que passa quando nota que o paciente está no ambiente hospitalar, já está com o padrão do sono aí prejudicado, está muito tenso com a situação de saúde, o médico ele vai e prescreve. Então, se eu vejo que está lá prescrito e não tem contraindicação para aquele paciente, eu posso sim fazer a administração para melhorar a qualidade de noite dele, tá? Então, citei esses 2 aqui, mas a gente poderia colocar muitos outros, tá? Outra coisa aqui, gente, sempre eu tô colocando quem é o meu profissional que vai fazer. Então, não ofertar líquidos a partir das 20 horas, eu botei o técnico de enfermagem, tá? Mas isso aqui eu posso orientar até o pessoal, né, da cozinha,
para poder o café dele vir mais cedo, em vez de tomar o café com leite, ele tomar um suco, alguma coisa assim que substitua o café noturno, tá? No horário que ultrapasse as 20 horas, ok? A gente sabe que dentro do ambiente hospitalar o café geralmente é servido 6 horas, né? 6, 6 e meia no máximo. Mas se ele estiver em casa, né? E a gente sabe que a sistematização ela pode ser direcionada para o cuidado de enfermagem em casa, em domicílio, se eu tiver a equipe trabalhando em casa. Então, a gente pode seguir assim. E aí eu botei o técnico de enfermagem, porque o técnico de enfermagem, geralmente, que passa para poder fazer esses cuidados, né? Mas aí qualquer pessoa pode estar orientando. A gente pode estar orientando a família, a gente pode estar orientando o acompanhante, o pessoal da cozinha, até o pessoal da nutrição, viu? A poder contribuir aí com as situações que melhorem um pouco esse quadro, né? Esse padrão de sono aí do cliente. Então, o que é que eu notei, gente? Ó, que diminuir essa quantidade de líquidos para o meu paciente a partir de 8 horas melhorou o padrão dele, ou seja, no primeiro dia, nas 24 horas, ele já conseguiu dormir melhor na noite. Então, no outro dia que eu passei para avaliar, ele já me falou, essa noite eu dormi super bem. Pronto, ponto positivo. A gente diminuiu aí, né, a colocação de líquidos, colocamos a administração de medicamentos ansiolíticos conforme prescrição, ele teve um padrão de sono regular. Orientar, que eu poderia colocar também na implementação, ó, orientar o paciente a questão da iluminação, da ventilação, do conforto, o travesseiro ou não, tudo isso pode ser colocado dentro da minha implementação, certo? Então, aqui a minha resposta também ela foi positiva, a avaliação ela foi positiva nessa situação também. Estão conseguindo compreender, gente? Alguma dúvida? Eu não, estou conseguindo entender direito. Prontinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Então, aqui a gente fecha, né, a nossa sistematização da assistência de enfermagem para esse caso clínico. E aí eu coloquei outro caso clínico aqui também, tá? Que é um caso clínico 2. Lá a gente falou de uma hiperplasia prostática, de algo relacionado ao sistema urinário. E cá eu trouxe um desconforto respiratório que a gente pode até associar, né, com o quadro aí que a gente está vivenciando, que é a pandemia, onde muitos pacientes estão com uma insuficiência respiratória ou uma síndrome aguda respiratória grave, né, que essa alteração aí do padrão respiratório, ela compromete vários outros sistemas. E de que maneira, enquanto enfermagem, a gente pode trabalhar em cima para aliviar esse desconforto, tá? Então, eu vou ler aqui. Só uma coisa, aqui não está dizendo que é coronavírus, não, tá? Que é Covid, não. Aqui eu coloquei só um quadro clínico que, segundo a avaliação médica, é uma insuficiência respiratória. Ele não me diz que é atrelada ao quê, tá? Só botei assim. Então, vamos lá. SCP, sexo masculino, 70 anos, viúvo, aposentado, deu entrada no Hospital X às 5 horas da manhã com dispneia intensa e foi encaminhado para o CTI, ou seja, o Centro de Tratamento Intensivo, com o diagnóstico de insuficiência respiratória. Chamo a atenção de vocês para... A gente nunca descreve nome de paciente, tá? A identidade do paciente, ela é sigilosa. Eu posso descrever todas as características. Às vezes eu estou dando aula para vocês, eu coloco várias situações, né, vivenciadas, relato a situação para vocês articularem com o assunto que a gente está aprendendo, mas a gente nunca coloca o nome da pessoa em evidência, muito menos a imagem da pessoa, certo? Isso aí faz parte dos critérios éticos em saúde, ok? Então, cadê? Então, foi encaminhada para o CTI com o diagnóstico de insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória foi um diagnóstico médico. Avaliando tudo que o paciente estava apresentando, o médico disse que ele estava com insuficiência respiratória, ou seja, o padrão respiratório dele não estava sendo suficiente para poder oxigenar toda a estrutura corporal,
tá? Relata que tem hipertensão arterial sistêmica não controlada, ou seja, é hipertenso e não controla, né? E não soube informar as medicações que utiliza para a pressão. Eu tenho problema de pressão arterial, eu tenho problema de pressão alta, geralmente é assim que eles falam. Mas eu não sei como é o nome da medicação que eu utilizo, não. Então, aqui eu tenho que fazer um apanhado, né? Uma investigação, muitas vezes perguntando até o horário que o paciente toma para a gente tentar associar. Por exemplo, se ele falar, eu tomo todos os dias quando eu acordo, a gente pode associar que ele esteja tomando um hidroclorotiazida, que é uma classe de antihipertensivo relacionada a diurético. Então, se ele toma logo de manhã, é um medicamento que realmente ele é administrado de manhã por conta da quantidade de frequência urinária que o paciente vai ter ao longo do dia. Então, lembra lá do caso anterior, que eu não poderia colocar um medicamento diurético ou oferecer líquido a partir de 8 horas? Então, se um quadro desse aqui do paciente, eu colocar um medicamento desse, ele vai passar a noite toda urinando em vez de dormindo. Então, em vez de ser um problema, vai ser outro, né? Porque ele vai ter alterações aí sociais por conta do padrão do sono que foi alterado. Então, ele não soube informar a medicação que usa para pressão alta. Ele soube informar que é diabético, né? Tem diabetes mellitus. Em uso de insulina, NPH, 10 unidades pela manhã. Todo dia ele toma insulina 10 unidades pela manhã. Relata que na hora do almoço, bebe um copo de pinga e nos finais de semana ele bebe cerveja. Ou seja, seu SCP é retadinho, né? Se ele relata que ele bebe um copo de pinga na hora do almoço, todos os dias, eu posso associar aqui que ele é etilista, ou seja, ele tem uma dependência, né, que é a dependência do álcool, que todo dia ele faz aquilo já de costume. É como se o organismo dele sentisse falta caso ele não fizesse. Então, já é um sinal de alerta quando for internar esse paciente, ó. Ele pode ter aqui um quadro de abstinência do álcool. Então, a gente já levanta um sinal de alerta, certo? Eu falo de etilista, eu lembro de um caso que aconteceu comigo. E foi uma falta de atenção mesmo na ausculta do paciente. Eu acabei driblando o que o paciente estava apresentando, porque ele relatou para mim, esse paciente que eu tô falando, ele tinha sofrido uma queda da própria altura, né? Que ele era estilista e ele tinha ido fazer uma cobrança de uma peça que ele tinha vendido para uma pessoa. E aí ele se desequilibrou na calçada, caiu da própria altura, bateu a cabeça, então ele ficou inconsciente, foi internado, teve um trauma leve, mas teve. E aí ele relatando o que foi que tinha acontecido, né? E eu estava com um grupo de estudantes, os alunos fazendo estágio. E eu supervisionando esses alunos. E aí eu falando, tá vendo, gente? Caiu da própria altura, porque ele é etilista, então provavelmente o álcool alterou o seu padrão, né? De equilíbrio, tal. Mulher, quando eu vim entender direito o fato dele ter caído, ele era estilista, ou seja, ele fazia roupa, ele costurava, era estilista, fazia roupa, ele vendeu uma roupa que fez para uma pessoa, foi fazer a cobrança e na calçada dessa pessoa ele foi e caiu. Então, às vezes, a falta da escuta com atenção, né? Leva a gente a ter uma visão errônea aí, até do plano de cuidado do paciente, né? Então, a gente já despertava aí, nesse caso, eu já despertei até que ele poderia ter uma abstinência, mas, na verdade, o homem nem bebia, né? Era uma situação totalmente diferente. Então, esses pontos aqui, ó, leva a gente a ter um sinal de alerta extra, viu? Voltando ao nosso assunto, SCP, né? Nega tabagismo, então ele não fuma, e alergia a medicações, então ele não relata que tem alergias a medicamentos. Nega qualquer internação hospitalar prévia, ou seja, ele nos diz que não foi hospitalizado, né, com um período curto de tempo, de avaliação curta. Padrão de sono e repouso insuficiente há mais ou menos 1 semana e meia. Então, eu tenho um paciente que há 1 semana e meia não dorme bem.
Vou lá para minha pirâmide de Maslow e vejo que o padrão de sono, ele altera o meu funcionamento, todo o organismo. Então, eu preciso trabalhar isso aí, tá? Devido a frequentes episódios de dispneia, gente, dispneia é falta de ar, tá? Dificuldade de respirar. Tosse produtiva e fraqueza muscular. Padrão intestinal regular, ou seja, ele faz cocô todos os dias, uma vez por dia, tá? Então, é regular o intestino dele. Hoje, devido a uma piora acentuada no quadro respiratório, cadê? E apresentou quadros de febre. Hoje teve uma piora no quadro respiratório e apresentou quadro de febre. Foi atendido torporoso, taquicárdico, dispneico e febril. Torporoso, todo molinho. Aquele paciente que está com torpor quente, mole, fragilizado, tá? Taquicárdico, com os batimentos super acelerados por conta da insuficiência respiratória. Dispneico com falta de ar. E febril já começando aí, né, o seu organismo tentando combater alguma infecção, algo que está errado no seu corpo, tá? Após exames radiológicos e laboratoriais, foi encaminhado ao CTI. Pronto, meu paciente está lá no centro de tratamento intensivo. Os antecedentes pessoais dele, né, insuficiência respiratória, hipertensão arterial e diabetes mellitus. No exame físico, eu vou avaliar meu paciente céfalo-caudal, avaliar tudo, cabeça, olho, boca, nariz, se usa dentadura, se não usa, se usa algum tipo de prótese, se não usa, se tá com brinco, quantos furos na orelha tem, se tem pince no mamilo, no umbigo, no clitóris. Tudo que eu identificar do meu paciente, seja ele feminino ou masculino, eu preciso descrever, certo? Então, aqui eu me atentei a colocar o exame físico do tórax. Então, se ele está apresentando uma insuficiência respiratória, eu vou descrever a alteração do tórax, tá? Isso aqui nesse quadro, mas na saia a gente descreve o caso por completo. Então, o tórax, ele é simétrico, ou seja, ele tem a mesma direção e expansão, né? Ambos os lados, tanto direito quanto esquerdo. O som, ele é maciço, ou seja, na minha percussão, ou seja, eu quero auscultar como é que tá o som interno do meu órgão. Então, a gente tem um movimento de percussão. O som é maciço na ápice do pulmão. O pulmão, ele tem um formato, deixa eu voltar aqui na tela. Ele tem um formato como se fosse um triângulo, tá? Então, aqui eu tenho a base, embaixo aqui eu tenho a base, aqui em cima eu tenho a ápice. Então, ele tem uma espécie triangular. Então, na ápice pulmonar, né, a gente identificou lá um som maciço, ok? No pulmão esquerdo. Roncos pulmonares difusos no hemitórax. Então, a gente ouviu roncos, né, que a gente consegue fazer essa ausculta através do estetoscópio, que é aquele aparelho que a gente bota no ouvido para poder auscultar. Vocês vão aprender tudo de semiologia, tudo em semiologia, toda a parte técnica de avaliações e exame físico, tá? Aspiradas secreções nasotraqueal, purulenta em grande quantidade. Então, a gente conseguiu drenar, né? Secreção aí, bastante secreção purulenta. Milene, como é que você sabe que era purulenta? Característica de secreção purulenta é aquela secreção esverdeada, amarela esverdeada, tá? Então, a secreção nasal amarela esverdeada já associo ali com pus. É uma secreção oral, uma secreção vaginal, onde quer que seja essa secreção. Se tem a característica amarela esverdeada, ela tem pus, ok? Em grande quantidade. No caso da dele, foi naso, nariz, traqueia. Ele pode ter até suado o nariz, né? E ter saído esse quantitativo aí de secreção purulenta, tá? Nos sinais vitais, eu vejo um paciente todo desajustado, tá? Sinais vitais, ó. Pressão arterial 9/6, 90/60 milímetros de mercúrio. Frequência cardíaca 135 batimentos por minuto.
Então, uma frequência muito alta, né, considerado a idade do paciente. Então, se eu não controlar esse padrão respiratório e essa frequência cardíaca, meu paciente ele pode ter um infarto, ele pode ter uma parada cardíaca e respiratória. Frequência respiratória aqui, ó, 35 incursões por minuto. Mas Milene, ele não está com insuficiência respiratória? Sim. Um padrão respiratório normal, a gente inspira pelo nariz, né? Solta pela boca. Em um paciente dispneico, ele geralmente fica... Isso aumenta a frequência respiratória e diminui a qualidade da ventilação interna. Entenderam? Então, aumento da frequência respiratória, né? 35 incursões por minuto. Em um adulto sadio, ela é em média 20 a 25. Temperatura 39 graus, ou seja, um paciente que ele está com febre, mas já esperava, né? Se ele apresenta pus na região do pulmão, né? Que a gente já conseguiu identificar através da secreção que saiu. Então, pode sim, ele está apresentando um quadro febril. E a saturação, né, de O2, que é o oxigênio, de 89%. 89%, tá? Ou seja, em uma avaliação da quantidade de oxigênio circulante no organismo, o mais desejável é que ela esteja de 95 a 100. É o mais aceitável. Quando ela está dentro desse padrão, me diz que a oxigenação do meu organismo está boa. Mais precisamente, quando ela está de 97 a 100, tá? Ele está em 89. 89 me diz que está faltando oxigênio nas células e isso vai comprometer muito a função fisiológica desse paciente. Então, eu tenho que fazer algo rápido, tá? Porque a saturação ela não pode estar tão baixa. Então, automaticamente, a gente tem que intervir aí. Então, eu já tenho aqui o meu histórico do quadro que o meu paciente apresenta. Eu vou sistematizar a assistência que eu vou prestar para ele, ok? Passo 2, eu já tenho um histórico de toda a situação do paciente, tá? Passo 2, eu vou traçar o meu diagnóstico de enfermagem, ok? Então, eu coloquei aqui insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória foi o diagnóstico médico, ok? Então, eu vou trabalhar em cima do diagnóstico de enfermagem. Desobstrução ineficaz de vias aéreas. Ou seja, a desobstrução, né, das vias aéreas está difícil. Por quê? Porque eu tenho uma secreção muito grande internamente por conta da infecção, né? E essa secreção, ela é muito espessa. Então, tem paciente que vocês vão ver, a gente passa a sonda, né, faz a aspiração daquele paciente, automaticamente o paciente parece que está com um bolo de catarro na via respiratória, que faz bolinhas e bolinhas, parece aquelas bolinhas de sabão, né? Então, se eu tenho uma secreção espessa na via, que era para ter ar, que era para ser livre de entrada de ar, automaticamente o meu padrão respiratório ele fica alterado, tá? Então, primeira coisa aqui, traçar o diagnóstico. Desobstrução ineficaz de vias aéreas. O que é que me diz que essa via aérea está obstruída, né? Eu relaciono os fatores, ó, relacionado a secreções retidas, tá? Evidenciadas ou caracterizadas. Por quê? O que é que me mostra que essa secreção está lá no pulmão? Lembra quando eu fiz a avaliação clínica que eu consegui ouvir, né, ao escutar o hemitórax direito e esquerdo e apresentou roncos? Então, ó, relacionada a secreções retidas, evidenciadas por roncos difusos no hemitórax esquerdo. Então, meu hemitórax esquerdo tinha bastante secreção e eu consegui identificar isso através da minha ausculta com o estetoscópio, tá? A gente faz isso, Milene? Faz. Enfermagem faz, sim, tá? E além de ter esses roncos, né, a gente acrescenta aqui que tinha secreções nasotraqueal purulenta em grande quantidade.
Então, o paciente, ele suou o nariz e saiu muito catarro, né? Como a gente conhece, muita secreção. Quando a gente foi olhar a característica dessa secreção, ela era muito verde, muito grossa e muito espessa, tá? Então, eu preciso melhorar essa qualidade aí, fazendo um plano de ação para diminuir esse problema, tá? Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Traçar o que é que eu quero alcançar. O que é que eu quero alcançar para diminuir aí essa obstrução? O cliente apresentará as vias aéreas pérvias, né, após o procedimento de aspiração traqueal. Eu estou querendo dizer que eu vou limpar a via aérea do meu paciente através de uma aspiração com sonda. A gente pega a sonda, conecta no sistema de vácuo, né? E a gente introduz a sonda. Esse procedimento, gente, também é um procedimento que ele é totalmente estéril, viu? Ele deve ser estéril. Então, luva tem que ser a luva cirúrgica, né? A luva estéril. Todo o campo que a gente trabalha tem que ser estéril. É uma mão para manusear o equipamento e a outra para segurar a sonda e introduzir, porque a sonda ela vai entrar pelo nariz e ela vai para a traqueia ela é estéril, mesmo tendo secreção e purulenta, mas ela é estéril. Vou aspirar ambas as narinas, tá? Vi que não está saindo muita secreção mais, fecho o sistema de vácuo e automaticamente eu posso finalizar aspirando a secreção da boca, tá? Se o paciente for acamado, então a gente primeiro aspira o nariz e depois a boca. Por último, boca. Mas, Milene, você vai pegar a secreção do nariz e levar para a boca? Acreditem vocês, mesmo a secreção do nariz, ela sendo purulenta e espessa, a boca, ela contém muito mais bactéria. Então, se eu aspiro a boca para depois o nariz, eu tô levando bactéria para a via respiratória, certo? Então, já vi aqui... Ô, gente, eu nem passei o slide para vocês, se vocês nem sinalizam. Perdão. É porque eu tô com outro aberto que tem uma faixa aí na frente. Então, eu desejo que meu paciente tenha as vias aéreas livres para o ar entrar e sair. Beleza, esse é o meu planejamento. O que é que eu vou fazer para que isso aconteça? Realizar aspiração nasotraqueal sempre que necessário. Ou seja, tem paciente que a gente faz aspiração agora, com 40 minutos o paciente está fazendo bolinha de novo pelo nariz. E você vê que a frequência cardíaca ela aumenta, né? E aí a frequência respiratória também. Porém, quando a gente vai olhar a saturação do paciente, a saturação está lá embaixo. E isso indica que o padrão respiratório não está efetivo, tá? Outra coisa aqui, gente, que é de muito embate e impasse nessa prestação do cuidado: aspiração nasotraqueal. Milênio, mas quem faz aspiração não é o pessoal de físio? Tem alguém de físio aí, gente? Hoje? Oi, vocês estão me ouvindo? Professora Milene, eu não estou vendo o slide, não. Não está aparecendo aí para você, não? Ninguém está vendo o slide? É só a Cíntia? É só a Cíntia que não está vendo? Eu tô. Cíntia, pode ser sua internet, tá? Pode ser sua internet. Certo. Mas eu vou mandar esse material para vocês, viu? Tá bom, então. Eu perguntei agora, gente, se tem alguém do curso de fisioterapia aí. Tem? Hoje não, né? Pronto. Porque ontem tinha as meninas umas pessoas de físio. Por que eu tô colocando que isso aqui é um impasse, né? Essa questão da aspiração nasotraqueal. Porque quando precisa realizar a aspiração de um paciente, a aspiração é justamente pegar uma sonda e tentar tirar aquela secreção aspirando, né? Pelo sistema de vácuo. Existe muito esse embate de que eu vou esperar o físio chegar. É função do físio. É incumbência do físio. Gente, qualquer profissional que tenha treinamento teórico e prático e o conselho de ética dos profissionais
diga que ele tem incumbência, ele tem responsabilidade, conhecimento técnico e prático para executar aquela ação, ele pode fazer. Então, dentro da enfermagem, o enfermeiro ele pode realizar aspiração, né, nasotraqueal, ok? Então, não tem necessidade de esperar o físio chegar. Beleza, se o físio estiver no setor, né, físio, por favor, colega, vai lá, dá uma aspirada àquele paciente, está muito secretivo. Mas se ele não tiver, gente, façam. Vocês têm habilidade, conhecimento técnico e prático, façam, porque o nosso código de ética, ele diz que profissionais que são treinados e ele tem autonomia de fazer esse tipo de procedimento invasivo, certo? Então, não tem necessidade de deixar o paciente morrendo lá com falta de ar, porque o físio não está no setor. Então, só não faça se vocês não souberem, mas se souber, façam. Então, para essa ação aqui, eu botei que é a incumbência do enfermeiro, tá? O técnico faz pró. Não é que o técnico não faz. Se ele for um técnico que tem uma especialização em urgência e emergência e ele segue alguns tipos de protocolo, ele pode sim fazer, tá? Mas dentro daqui do setor é responsabilidade do enfermeiro, certo? E aí eu vou avaliar. Fiz o meu quarto processo aqui da SAI, eu vou avaliar. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó, no planejamento? O cliente apresentará vias pérvia após o procedimento da aspiração. Meu paciente melhorou, gente, depois que eu aspirei? O cliente apresentou vias aéreas pérvias após a aspiração nasotraqueal. Como é que a gente vai avaliar isso? Através da frequência cardíaca que controlou, caso ele esteja lá no monitor. Se não tiver, eu vou contar, tá? O padrão respiratório, a secreção não estava mais obstruindo o nariz, a saturação dele melhorou. Então, tudo isso me indica que a circulação sanguínea está levando oxigênio em grande quantidade ou em boa quantidade para o organismo, certo? Aí vem aqui agora outro diagnóstico, né, que eu coloquei, que é o padrão respiratório ineficaz relacionado, ó, à infecção pulmonar evidenciado por taquidispneia, além da frequência aumentada, ele tem um aumento da frequência respiratória, né, que eu falei com vocês é de 20 a 24, o adulto, o dele estava em 35. A saturação de oxigênio em 88%, que me diz também que o padrão respiratório não está bom, ou seja, eu não tenho oxigênio em quantidade suficiente circulante pelo corpo, né? E secreção traqueal purulenta e leucocitose. Além de tudo isso aqui que eu descrevi para vocês, no exame laboratorial, lembra que ele fez antes de ir para a CTI? No exame laboratorial me disse que ele estava com leucocitose. Leucocitose é a quantidade de leucócitos, e leucócitos são células de defesa do organismo. Se tem um aumento, que é caracterizado a leucocitose, com certeza aí, né, a gente vai ter a presença de pus. Então, na secreção nasal que foi expelida, a gente já identifica aí que pode sim ter leucocitose, tá? Então, eu vou fazer um plano de cuidado para melhorar o padrão respiratório que está ineficaz, ok? O que é que eu vou fazer? Vou traçar o que é que eu pretendo alcançar e o tempo. Então, ó, o cliente apresentará uma melhora do padrão respiratório em 6 horas. 6 horas para quem está falta de ar é uma eternidade, viu, gente? Então, não espere o físio chegar do plantão ou no plantão, não, porque ele com certeza vai estar fazendo outras atividades também, tá? Então, dentro de 6 horas, eu preciso que o padrão respiratório do meu paciente esteja melhor. Ou seja, a minha saturação que estava em 88, ela tem que estar no mínimo em 95. Eu tenho que melhorar isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer enquanto enfermeiro, enquanto enfermagem, ó? Administrar... Deixa eu tirar esse... com ali. Administrar O2, que é oxigênio, tá? Administrar O2 por catéter nasal, seguindo o fluxo conforme prescrição médica. Oxigênio a gente administra por quantidade em litros, tá? 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Quem vai determinar o fluxo, né? Geralmente vai ser o médico. Então, se ele identificar que tem uma intensidade muito grande de dispneia, ele vai
colocar a prescrição de litros e a gente instala, certo? Então, a gente já coloca aqui, né, administrar o O2 para cateter nasal, seguindo o fluxo. Quem vai fazer isso, tranquilamente, o técnico de enfermagem, ele pode fazer, tá? E outra coisa, gente, é administrar broncodilatadores conforme prescrição médica ou medicamentos conforme prescrição médica. Se o médico tá vendo que ele, na avaliação, né, que ele descreveu aqui, diagnosticou insuficiência respiratória, ele vai ver. O paciente está muito secretivo e a secreção está espessa, então eu preciso dilatar os brônquios do meu paciente para essa secreção ficar mais fluida, ficar mais mole e sair com mais frequência. Isso vai acontecer quando eu coloco broncodilatadores associados, tá? Então, eu fazendo isso aqui, com certeza o padrão respiratório do meu paciente, ele vai melhorar. Isso eu vou verificar lá nesses quadros, ó, principalmente aí na saturação, que é um equipamento, né, que é o oxímetro de pulso, que a gente utiliza colocando no dedo do paciente, e o paciente, e o aparelho, ele faz a leitura para que demonstre para a gente a quantidade de oxigênio que está circulante, ok? Então, é um equipamento até baratinho, ele não é muito caro, ele é em torno de R$ 87,00, R$ 90,00. Hoje, com a coronavírus, eu acredito que ele deve estar custando R$ 150,00, em média, que a procura aumentou, né? Então, qual é a avaliação que eu vou fazer do meu planejamento? Ó, eu desejava que o cliente, almejava que o cliente melhorasse o padrão respiratório em 6 horas. Isso foi, gente, efetivo. Ó, o cliente apresentou melhora no padrão respiratório em 6 horas, ok? Outra coisa aqui, vamos supor, nesse mesmo caso, que a gente chegou aqui e notou que a saturação do paciente ainda está lá em 90, subiu, mas só subiu um pouquinho. O que é que a gente pode fazer, né? A gente pode posicionar o paciente de forma mais confortável, que favoreça melhor a respiração para ele. Por exemplo, tem paciente dispneico que ele só consegue dormir sentado. Ele só consegue dormir sentado mesmo. Então, a gente eleva a cabeceira dele em 90 graus e deixa ele sentado. Só que travesseiro apoia ele de todas as maneiras para poder ele ficar confortável e conseguir dormir, né? Então, isso daí acontece muito com quem tem DPOC, que é o problema pulmonar obstrutivo crônico. Tem paciente que só dorme sentado. Então, se isso aqui não funcionou, ó, em 6 horas a gente viu que o paciente ainda não teve a melhora, vamos replanejar aqui, né? O que é que eu tenho que fazer enquanto ação para poder reverter esse quadro, tá? Outro diagnóstico aqui que a gente identifica nessa situação, que é a hipertermia. Ou seja, lá na avaliação do histórico clínico, eu não vi que meu paciente estava com febre, temperatura de 39 graus. Então, aqui no meu diagnóstico de enfermagem, eu vou colocar hipertermia. Por que, Milene, você não vai colocar febre? Febre é diagnóstico médico. A gente vai colocar aumento da temperatura, elevação da temperatura, ou seja, hipertermia. E o que é que vai me dizer, né, que esse paciente está com hipertermia relacionada ao aumento do metabolismo secundário à infecção evidenciada por uma temperatura de 39 graus. Beleza. Relacionei, caracterizei ou evidenciei, certo? De acordo com os casos clínicos. Então, o que é que eu preciso fazer? Qual é o meu plano para essa hipertermia aqui melhorar? O cliente apresentará, né, a temperatura normalizada em até 2 horas. Mas, Milene, você vai conseguir, em 2 horas, fazer com que o paciente controle aí essa temperatura? Vou. Através de quê? Minha ação. Qual vai ser a minha ação? Administrar medicamento antitérmico conforme prescrição médica é um dos critérios, tá? E aí vocês vão ver outra coisa. Tem pacientes que mesmo utilizando antitérmicos, a temperatura não baixa, principalmente criança, viu? Tem crianças aí que estão com a febre muito alta, mesmo tomando medicamento, não baixa. E aí a gente parte para as outras técnicas que a gente poderia colocar aqui, que é o resfriamento. Diminuir a quantidade de roupa daquele paciente, orientar ele a não se enrolar, porque a febre ela dá frio, né? Mas não pode se enrolar, senão você aumenta mais ainda a temperatura corporal. Colocar um banho para poder diminuir essa temperatura. O banho, gente, não é o banho frio, não, como algumas pessoas falam, né? Para tirar a febre tem que tomar banho frio.
Isso pode gerar um choque térmico. O banho ele tem que ser morno, um morno mais para frio do que para quente, certo? Em últimos casos, a gente pode fazer o resfriamento também com álcool, nas áreas, né, que é mais quente do corpo, axila, virilha e outras áreas aí, certo? Então, a minha ação também vai ser verificar a temperatura a cada 6 horas. Se eu tenho um paciente que está com quadro infeccioso e ele estava com a febre altíssima, essa febre ela vai voltar. Por que ela vai voltar? Porque essa infecção não vai sair dentro de 2 horas nem 6 horas. Então, eu tenho que manter o padrão de verificar a temperatura para quando ele estiver esquentando, eu seguir a prescrição médica do medicamento, que é administrar antitérmico conforme a prescrição, né? Ou, se necessário, se o médico botar lá só administrar se ele tiver febre, eu vou controlar, e se ele tiver a febre ou estiver esquentando, aí eu vou administrar o medicamento, certo? Então, vem para avaliação. O cliente apresentou melhora na temperatura com 2 horas. Ótimo, beleza. Então, meu planejamento, ele foi efetivo, certo? E assim, meu paciente, ele melhorou o quadro clínico. Então, gente, é dessa maneira que a gente faz a sistematização da assistência de enfermagem, certo? Algumas instituições, elas seguem fichas específicas para facilitar aí essa entrevista, esse histórico, né? Esse planejamento aí das ações, para ficar uma coisa padrão, né? E nesse livro aqui mesmo, ele traz essa tabela, ó, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se dá para ver. Não sei se vai dar para ver. Não vai dar para ver, não. Por causa do fundo. Mas ele traz uma tabela que a gente segue ela, né? De forma padronizada. E cada enfermeiro, ele é responsável de fazer esse padrão, tá? Isso fica a critério de cada unidade. Ok?